Espiritismo Explica, e nós estamos hoje falando sobre o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, onde trata do duelo. Colocamos no bloco anterior várias questões com relação ao duelo que se apresenta hoje na sociedade. O duelo íntimo de cada um de nós, o duelo com os nossos pensamentos, com os nossos orgulhos, com nossos familiares. Não mais aquele duelo que nós conhecíamos, onde as pessoas saíam para a rua e se enfrentavam até a morte muitas vezes. Então, retornando ao nosso programa, nós vamos aqui fazer uma pergunta a você, Júnior. Naquela questão que você coloca, que um pouquinho antes de nós terminarmos o primeiro bloco, sobre o conhecimento que temos, né, a quem mais é dado conhecimento, também mais será cobrado. Jesus nos ensinou isso, né? Como fica essa questão com relação às pessoas que têm esse conhecimento, mas ainda não têm a coragem de fazer o enfrentamento? Essas pessoas, sem dúvida, estabelecem um duelo com a própria intimidade, né? Porque passam o dia, passam a vida, sabendo que tem que fazer algo diferente da postura que estão tomando, sabendo que tem que tomar algumas atitudes diferentes das que eventualmente não realiza, se omite, ou seja, sabe que tem que sair de um ponto de inércia, sabe que tem que mudar a forma, a atitude, o pensamento, porque intimamente já tem o conhecimento necessário, tem essa informação, né? De que é preciso modificar-se para modificar o meio onde vive e auxiliar a própria divindade na modificação do planeta onde vive. Então é como se fosse um conflito. Um duelo mesmo. Exatamente. Né? O duelo entre o que eu sei que eu devo fazer e o que eu faço. Exato. E isso é desgastante, intimamente desgastante. Como é que alguém vai... É a mesma coisa, a gente pode tentar trazer para os telespectadores, por exemplo, de quando recebemos uma tarefa, o nosso patrão deixa determinada tarefa a ser realizada, a gente diz, tudo bem, não, realizarei. O patrão sai e a gente faz algo diferente. Mas eu estou falando das pessoas que têm o senso de responsabilidade, que não deveriam fazer aquilo. Então, poxa, ele saiu, ele confiou em mim, mas eu estou agindo de outra forma. E para quem já atingiu a consciência e a maturidade necessária para saber o que é certo, vai a toda hora latejar na intimidade a lembrança. Não é isso que eu devia fazer. É uma cobrança íntima. Aliás, sempre que nós desviamos desse caminho, né, nos acontece alguma coisa no sentido de nos sentirmos deprimidos, a nossa consciência nos cobra, esse duelo íntimo que começamos a travar, nos leva a doenças, nos leva a um monte de situações. Né? Esse conflito realizado na intimidade, com certeza irá desajustar a questão, partindo do espírito, perispírito, emoção, vai desaguar no corpo. Exato. Aí a pessoa diz, meu Deus, mas eu me alimento bem, eu faço dieta, eu faço exercício, eu tenho esse ou aquele problema. Mas a raiz do problema está no espírito, controlador, princípio inteligente do universo. Então quer dizer, se esse princípio, se essa força energética que controla matéria, se ela está desajustada pelos conflitos mentais, pela responsabilidade não realizada, sem dúvida nenhuma, esse desajuste, esse desequilíbrio vai desaguar em algum lugar. E é assim no universo. Toda vez que ocorre uma atitude de desequilíbrio, há um reflexo. Isso é a natureza dá grandes mostras disso. Exato. E não é diferente com a nossa natureza espiritual, física, por consequência. Então, quer dizer, para que, se o indivíduo tiver a percepção a respeito dos reflexos que ele tem sentido em relação às suas atitudes ou às suas omissões, por que não mudar? Por que não ousar? Porque muitas vezes fazer esse enfrentamento, né? Claro, o indivíduo já sabe que tem que tomar outras atitudes diferentes daquela que rotineiramente ele vem realizando. E por que não fazer? Se algo está lhe incomodando, é como se disséssemos, meu amigo, quando você sabe que tem que resolver o problema e não resolve, o problema estará diariamente, a todo momento, lhe alarmando na intimidade. Eu tenho que resolver aquilo. Eu estou adiando, eu tenho que resolver aquilo, estou adiando. Aquilo vai incomodando. Até que chega um momento que, se a pessoa toma a necessária percepção, ela diz, não, vou ter que enfrentar. Doloroso, difícil, eu vou ter que enfrentar. Porque não enfrentando, eu estarei adiando e o adiamento provoca a manutenção do sofrimento. E até você acaba jogando para fora, porque a tua intimidade
ela está tão barulhenta, né? Que você joga para quem estiver à tua volta, os familiares. E aí você entra em duelo, em conflito com as pessoas que convivem com você, com o teu trabalho, com a via pública. Às vezes o duelo íntimo, ele se ramifica em duelos com terceiros. Exato. Porque como é que alguém que está bem não vai estabelecer duelos? Como é que alguém que não está bem não vai estabelecer duelos também de baixa frequência psíquica com outras pessoas que estão no mesmo nível? Porque a vida na via pública, a gente vai encontrar pessoas que estão vigilantes, que estão procurando se vincular mais a Deus, sem sair da terra, é óbvio. Mas há pessoas que estão loucas por um duelo. Exato. E às vezes sintonizam na via pública, pelo um olhar, pelo um sorriso, pela uma atitude no trânsito, está feito o duelo. Pode ser mental, pode ser muitas vezes desaguar numa atitude agressiva, física, promovendo comprometimentos futuros para ambos os espíritos. Então são situações que a gente tem a condição, pela maturidade, pelas informações que a gente já dispõe, de mudar a música, de mudar o ritmo, de virar o disco, observar a vida do momento para trás e perceber, não, eu preciso mudar isso. Porque daqui para frente eu vislumbro algo diferente. Mas para vislumbrar e realizar algo diferente, eu preciso de uma atitude diferente. Senão eu mantenho a rotina de duelo com família, duelo com profissionais, duelo com amigos, duelo com inimigos. E não vou me esforçando em buscar a possibilidade de um dia, isso tem que ser uma meta, amar sinceramente os meus inimigos. Até porque este é o capítulo, né? Amai os vossos inimigos. E aí, nesse próprio texto aqui do Evangelho, ele nos convida ao perdão, inclusive, ao auto-perdão, a todas essas questões, a caridade, né? Que são todas vias que nos possibilitam a chegar a desenvolver dentro de nós esse amai ao teu próximo como a ti mesmo, antes você, para depois amar o próximo, e depois os teus inimigos. O Cristo, ele é irretocável na sua proposta. Irretocável. Ou seja, caridade, perdão, auto-perdão, estão aí as medidas necessárias, perfeitas para evitar a saída pelo duelo. Mas aí há o problema, eu estou sinceramente engajado em assumir essa proposta e me utilizar dessas ferramentas? Eu estou mais preocupado em passar recibo para a sociedade e me vingar. Porque eu preciso, perante a sociedade, eu não vou suportar a situação. Eu vou me sentir um fraco. Eu vou anuir com a ideia, o conceito de fraqueza para aquele que usa do perdão, da caridade. Então, eu prefiro estar bem com os meus pares. Depois, com Deus, eu me acerto depois. Está arrumando débitos para a consciência. Deus, pela sua infinita bondade, piedade e misericórdia, irá facultar ao indivíduo o quê? Vai passar a mão na cabeça do indivíduo? Ah, meu filho, pois é, você é muito fraquinho. Você está adiando, né? Vai dar outra oportunidade para o indivíduo retornar aqui e enfrentar as mesmas vicissitudes, porque ele precisa enfrentar as mesmas vicissitudes, porque não superou tais vicissitudes. Então é preciso repetir de ano. Não as enfrentou. Até que ele superei. Quando nós tratamos dessa questão dos duelos, né, da nossa sociedade hoje, de nós, aquilo que nós vivemos, no mundo em que vivemos hoje, temos que ter muito em mente também que é óbvio que existem esses duelos que você pratica com a tua intimidade, com você mesmo, entre o que eu sei e o que eu tenho que fazer, com os que estão à nossa volta, porque reunidos no nosso cadinho familiar tem aí os espíritos que são nossos afins, mas também tem aqueles espíritos que não são. E no meio disso tudo existem os espíritos desencarnados também, né? É outra excelente lembrança. Que eu posso estabelecendo os duelos durante a minha vilegiatura carnal, da minha vida terrena, eu vou também estabelecendo contatos, vinculações com obsessores ou com mentores, com espíritos superiores, dependendo da minha frequência. Que não perdoamos. Aquele que eu estabeleci um duelo, e esse duelo foi se mantendo durante a existência, o indivíduo desencarna. Mas ele desencarnou como? Ele me odiava pelo duelo que nós estabelecemos. Depois da desencarnação, ele virou anjo e passou a me amar?
Mas o espírito é o mesmo, ele só se desfez do corpo. Então, quer dizer, o psiquismo, aquilo que ele sentia, continua vibrando na mesma frequência. E o ódio que ele tinha encarnado, que é do espírito, que é da alma, continua na condição dele agora espírito desencarnado. E daí ele fica lá, eu já não enxergo mais ele, não tenho evidência, não tenho a mediunidade, e aí? Fica muito mais fácil para que ele nos aborde. Exatamente, estou numa situação agora, o meu inimigo tem condições melhores do que eu. Para que isso? Manter um processo de obsessão, de duelo, existência, pós-existência, na situação de encarnado e desencarnado, para quê? Qual a vantagem? E aí a gente estuda o Evangelho do Cristo e diz, vale a pena a gente agir da forma que a gente acha que deve? Ou vale a pena começar a se tocar e dizer, não, a caminho é por aqui. É verdade. Se eu não seguir o Cristo na realização do meu dia a dia, então o Evangelho do Cristo é letra morta. Não tem função nenhuma, né? Júnior, então, para encerrar o nosso programa, colocar algumas palavras finais para o nosso telespectador com relação a essa questão, assim, da mudança, da transformação mesmo que devemos fazer para que a gente possa realmente caminhar seguindo o Cristo. Eu acho que o principal nesse momento é o ser humano lembrar, todos os espíritos lembrarem que tem poder de escolha. E se a gente se ocupa tanto, levianamente, de estabelecer duelos, vinculações ruins, por que não mudar o jogo e se ocupar e trabalhar de estabelecer boas vinculações? Não mais o duelo, mas a vinculação. A gente reclama muito, a vida, o meu mentor, parece que os espíritos não me ouvem. Mas a gente está sempre por baixo, querendo contato com quem vive por cima. Então, quer dizer, a gente tem a possibilidade de perceber, porque somos espíritos inteligentes, de que é preciso mudar. Mais do que isso, ousar na mudança. Ler o Evangelho do Cristo, estudar Jesus Cristo e dizer, o roteiro dele é perfeito. E perfeito e realizável porque ele realizou num momento que a vida na Terra era muito mais difícil, muito mais agressiva, muito mais bárbara. Não esquecemos aqui que se trata do Cristo. Sim. Mas também não devemos esquecer que Cristo, por ser um Espírito puro, enviado de Deus, um Espírito comprometido com a verdade, com a vida, foi Ele mesmo que sentenciou, podereis fazer tudo o que eu faço, e muito mais, se quiserdes. Se quiserdes, isso é escolha. A certeza de que é possível, Ele sentenciou. Quem não acreditar nisso, vai ter que assumir que Cristo é mentiroso, então. Se Ele sentenciou, se Ele é um Espírito puro, enviado de Deus, e disse que eu posso fazer tudo o que Ele fez e muito mais, se eu quiser, Ele está dizendo, meu filho, é você que escolhe. Basta escolher e trabalhar por essa escolha. Então tá, eu vou mudar. E aí? Vou sentar na minha poltrona, ligar a TV, ver a mídia jogando a violência no meu rosto, na minha mente. Eu vou continuar sintonizando, tem que morrer, só pena de morte, estabelecendo duelos de baixa frequência? Ou dizer, num momento desse, vamos orar por um irmão desse que se encontra doente, enfermo da alma. Pelos dois, aliás, né? Pedir a Deus que perdoe, porque ele ainda não sabe o que faz, como fez o Cristo com a gente. E me sintonizar com aqueles que se ocupam em ajudar, em se ocupar da mudança do planeta. É uma escolha. A vida é uma escolha, para o bem ou para o mal. Muito bem, mais uma vez eu agradeço então pela tua presença. Nosso programa foi muito gostoso hoje e eu tenho certeza que a você que esteve conosco também pôde aproveitar um pouquinho daquilo que falamos aqui hoje. É óbvio que essa lição ela é muito complexa, temos muito que aprender ainda, mas se vocês tiverem oportunidade, leiam. Aproveitem que este Evangelho tem um roteiro maravilhoso para que nós possamos aplicar em nossas vidas. Então, muito obrigada e até o próximo programa.